Boa tarde, meus amigos. É com grande prazer que o Tribunal de Justiça recebe hoje, neste ciclo de conferências, sobre as repercussões do protocolo de Kyoto sobre a evolução do direito ambiental brasileiro, o professor Rogério Rocco, que de tanto falar é que ficou rouco, né? Tanto falar em sustentabilidade, né? O professor Rogério é mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, analista ambiental do Instituto Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, foi secretário do Meio Ambiente de Niterói, coordenador-geral do Fundo Nacional do Meio Ambiente, superintendente do IBAMA e coordenador regional do Instituto Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, leciona Direito Ambiental em cursos de graduação e está assumindo a regência de um curso de pós-graduação em Direito Ambiental que a nossa Escola da Magistratura estará oferecendo bem proximamente, ainda este ano, nesse segundo semestre, para o público em geral, não só para os servidores do tribunal, como todos aqueles que desejarem conhecer mais aprofundadamente a matéria. Um curso completo, pós-graduação em Direito Ambiental, de 400 horas aula, né? Então, ele e mais uma equipe escolhida por ele de eminentes especialistas nos vários segmentos e ramos desse direito que hoje está tão destacado em razão dos desafios que o mundo tem de enfrentar e resolver. Professor Rogério, é um grande prazer recebê-lo e certamente o público aqui presencial e aqueles que estão assistindo à distância nas nossas comarcas irão tirar extremo proveito da sua palestra. Com a palavra. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas presentes. Boa tarde, desembargador Gessé Torres. E, em nome do desembargador, eu agradeço aqui à Escola da Magistratura pela oportunidade de estar falando para um público tão seleto, não só o que está aqui presente, mas que está também acompanhando em outras localidades aqui do nosso estado. Para mim é sempre um prazer, não só estar vindo aqui fazer essa palestra, como já vim em algumas outras, mas especialmente de estar tendo a oportunidade de desenvolver um trabalho aqui na escola, junto com o desembargador Gessé Torres, num primeiro momento participando da pós-graduação que o desembargador coordena, e agora com a oportunidade de lançar uma pós-graduação em Direito Ambiental, que é uma área que vem crescendo muito e que a gente tem tido poucas ofertas na área de pós-graduação no nosso estado. Algumas que existem apresentam com um perfil bastante conservador. A gente tentou trazer um projeto que incorporasse uma inovação na apresentação do direito ambiental de forma transdisciplinar, não só discutindo o direito de forma objetiva, mas trazendo também disciplinas que cruzam com as ciências sociais, com a área ambiental propriamente dita. E acredito que a gente, com a equipe que conseguiu reunir, com a diversidade de temas, que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Mas já no mês que vem, a gente está também inaugurando aqui na Emerge um curso de extensão, em setembro e outubro, que já estão com as inscrições abertas. Aí é um curso mais curto, com uma duração de 40 e poucas horas, que é como se fosse um micro curso, como se fosse uma micro apresentação da pós-graduação. Exatamente, é o aperitivo. Bom, então, sem mais delongas, eu vou entrar no tema. Eu só quero ver como é que eu me oriento aqui para a apresentação. Bom, nosso tema dentro desse ciclo envolve as possíveis repercussões das questões climáticas na ordem legislativa nacional. Essa questão ela tem sido pautada aí por encontros internacionais e, sem dúvida alguma, esses encontros têm repercutido no ordenamento jurídico brasileiro então a gente vai focar na principal norma já editada pelo nosso parlamento, que é a Política Nacional sobre Mudança do Clima,
E, antes de entrar nela especificamente, é importante fazer uma pequena perspectiva histórica de como a gente chegou no estágio atual. E sem dúvida alguma, o tema ele vem trazido por discussões internacionais nos ciclos de conferências das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ciclo que se inicia em 1972 com a Conferência de Estocolmo, na Suécia, que é a primeira conferência internacional para discutir a questão ambiental e que foi motivada por questões que são muito próximas das que se discute hoje a respeito das fontes dos gases causadores do efeito estufa, que provoca as mudanças climáticas. Mas há uma diferença marcante, porque em 72, em Estocolmo, a discussão estava bem focada na poluição industrial em razão do modelo de industrialização que os países desenvolvidos, em especial, já haviam adotado há décadas e que, por uma questão de desconhecimento absoluto, não foi acompanhado de medidas de prevenção com relação aos lançamentos de matérias e energia no meio ambiente. Então, o processo de industrialização, não só nos países industrializados, os países já desenvolvidos, mas nos países em desenvolvimento, e o Brasil é um exemplo disso, ele causou consequências bastante nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana. No mundo, foram vários os casos de problemas relacionados ao lançamento dessas matérias no ar, no solo, no subsolo, nos lençóis freáticos. Aqui no Brasil nós tivemos um exemplo bastante nítido dessas consequências, quando Cubatão se tornou líder mundial dos casos de anencefalia, as crianças nascendo sem cérebro, sem órgãos vitais, animais das mais variadas espécies também sofrendo alterações genéticas em razão da contaminação do meio ambiente. Então, a Conferência de Estocolmo teve esse foco e ela tinha como um dos lemas o estabelecimento de limites ao crescimento. E ali nascem alguns dos princípios que regem o direito ambiental, como o princípio da prevenção. Só que, naquele momento, a preocupação principal era com efeitos imediatos desses lançamentos, os lançamentos direto no meio ambiente. Ali não se tinha a dimensão ainda de efeitos causados por gases que hoje se incluem entre aqueles que provocam o chamado efeito estufa. Então, lá não se discutia, não se tinha perspectiva da questão do aquecimento global, era mais uma questão vinculada aos efeitos mais imediatos da poluição. E, então, esse tema das mudanças climáticas, ele pautou a segunda dessas conferências, que foi a Conferência do Rio, o Rio 92, que foi realizada aqui na nossa cidade e que foi uma conferência muito bem sucedida nas suas discussões, porque teve um processo preparatório relativamente longo. A escolha do Brasil para sediar essa conferência se deu em 1989, e, a partir de então, foram iniciados os encontros preparatórios, que reuniam representantes das nações, de uma forma geral, além de representações da sociedade civil. Então, houve 2 anos de preparação, de encontros preparatórios, para se desenhar os acordos que seriam firmados durante a conferência. Então, na Rio 92, nós tivemos alguns documentos importantes aprovados. Teve a Carta do Rio, que é uma carta de princípios e que abordou temas variados e que ela também lança um princípio importante do direito ambiental, que é o da precaução. Então, em 72 é o princípio da prevenção, em 92 o princípio da precaução, que é um princípio que se aprofunda mais na discussão de temas que ainda não são de domínio absoluto da ciência. E, além da Carta do Rio, tivemos a Agenda 21, que é um conjunto de estratégias para a gestão das políticas públicas ambientais, a Convenção sobre Diversidade Biológica, importante documento também aprovado em 92 e que já foi incorporado no ordenamento brasileiro, e tivemos a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que também tem um papel fundamental,
foi um documento importante, aprovado em 92, mas que não conseguiu avançar muito na sua implementação. 5 anos depois, nós tivemos a aprovação do Protocolo de Quioto, que foi uma tentativa de se materializar metas e compromissos das nações para a redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa, e ela tinha como parâmetro os lançamentos calculados na data de 1990 e estabelecia uma meta de redução de 5% das emissões de 1990 até o ano de 2012, ou seja, a ideia era diminuir 5% daquilo que era lançado em 1990 até 2012. E nós tivemos, em 2012, a realização da terceira dessas grandes conferências, a Rio+20, e a Rio+20 foi um grande fracasso, foi, de fato, uma conferência que não trouxe grandes avanços nos acordos internacionais, exatamente porque ali se expressou com muita clareza a divergência entre as estratégias de combate às mudanças climáticas, uma resistência muito grande dos países, dos maiores emissores, porque, diferente dos tratados internacionais, que, em geral, entram em vigor quando um número específico de países referendam, no âmbito dos seus parlamentos, esses tratados, então se calcula esse referendo numericamente. No caso do Protocolo de Quioto, o cálculo não era em número de países, e sim em potencial de lançamento. Então, a necessidade era que os grandes emissores firmassem esse compromisso, e aí chegou um determinado momento que tinham mais de 60 países já signatários do Protocolo de Quioto, mas o somatório das emissões deles era praticamente zero. Eles precisavam que as grandes nações como Estados Unidos, Rússia, China, Índia firmassem esse acordo, e acabou, de alguma forma, minguando o Protocolo de Quioto, exatamente porque não se quis estabelecer esses desenhos. O Brasil ele saiu bem desse processo, relativamente bem, porque o Brasil assumiu compromissos voluntários de redução das emissões. Então, ele, independente dos acordos internacionais, ele assumiu voluntariamente compromissos de redução das emissões e conseguiu, em grande parte, já cumprir esses compromissos, alguns deles firmados para o ano de 2020. E no nosso ordenamento nós temos algumas normas, leis e decretos que vão compor esse universo normativo relacionado à mudança do clima. A primeira delas é a Lei 12.187, de 2009, que instituiu a Política Nacional do Clima, de Mudança do Clima. Ela segue uma tendência já no âmbito das normas ambientais do estabelecimento de políticas nacionais. Esse processo é inaugurado em 1981, quando se caracteriza o marco do surgimento do direito ambiental brasileiro, com a aprovação da Lei 6938, de 81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e que constituiu um sistema e um conjunto de instrumentos dos quais a gente até hoje se utiliza nas políticas ambientais, como o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental, o zoneamento ambiental e vários outros que são, em geral, conhecidos por grandes parcelas da população. Depois disso, a gente teve várias políticas nacionais, como de recursos hídricos, de resíduos sólidos, saneamento básico, de educação ambiental, de biossegurança e, mais recentemente, a Política Nacional de Mudança do Clima. Temos também a Lei 12.114, de 2009, que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, e o decreto que o regulamenta, que é o Decreto 7343, de 2000, que estabelece a estrutura desse fundo, e que é um fundo que está dentro do conjunto de instrumentos institucionais da política nacional para viabilizar alguns dos seus instrumentos, como fomento a ações
a produção de tecnologias voltadas para o controle das emissões, a diminuição das emissões, a substituição de processos produtivos que envolvem grandes emissões. Temos o decreto 6263 de 2007, que cria a Comissão Interministerial sobre Mudança do Clima, o decreto 3515 de 2000, que cria o Fórum Brasileiro sobre Mudança do Clima. O que a gente percebe aí é que o carro-chefe dessa estrutura é, de fato, a Política Nacional de Mudança do Clima. Mas a gente observa que as demais estruturas não seguem uma sequência cronológica posterior à criação da política, né? A política é de 2009. O fundo é de 2009 também, mas ele é uma lei anterior à numeração, ele foi aprovado antes da política. A Comissão Interministerial sobre Mudança do Clima é de 2007, e o Fórum Brasileiro sobre Mudanças Climáticas é um decreto de 2000. Então, o que a gente vê é que a política ela praticamente foi a última das normas aprovadas. Isso não desqualifica necessariamente, mas mostra que as iniciativas elas se deram de forma um pouco desconectadas, né? Foram sendo criados alguns processos até que se amadureceu a proposta de uma política e que depois essa política incorpora todos esses processos anteriores que a antecederam, né? Bom, como boa parte das normas ambientais, o legislador ele estabelece inicialmente a definição de alguns conceitos. Isso é fundamental. A gente tem leis que determinam conceitos jurídicos a respeito de temas ambientais, e em matéria ambiental isso é importante porque ela é uma matéria transdisciplinar. Nós temos algumas profissões que têm uma afinidade maior com a matéria ambiental, como é o caso da biologia, da engenharia florestal, da engenharia ambiental, mas meio ambiente não é assunto exclusivo desses profissionais. A gente sabe que a questão ambiental ela interfere em todos os processos que envolvem as atividades humanas, tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente usa tem origem na natureza. A nossa economia, as nossas relações sociais, elas são pautadas pela nossa relação com o meio ambiente, não só o meio ambiente natural, mas o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial. Então, é um tipo de política pública que necessariamente requer um envolvimento de uma ampla gama de profissionais, além de, como direito difuso, ser de interesse de toda a coletividade. Então, o legislador tem adotado nessas políticas a adoção de algumas expressões, e a Política Nacional de Mudança do Clima não foge disso. Ela define um conjunto variado de conceitos. Eu trouxe aqui alguns poucos, como a adaptação, os efeitos adversos da mudança do clima, a lógica da mitigação desses efeitos, que apenas ajudam a ilustrar e esclarecer os temas que serão abordados durante o texto da política de uma forma geral. Bom, como uma política nacional, ela envolve a definição de princípios. Eu estou tendo aqui uma leve dificuldade de ler. Pode ser, né? Que aí, de repente, tem um microfone sem fio? Bom, enquanto ele não pega o microfone, Não, obrigado, agora não. Bom, o texto ele se inicia dizendo que a política ela observará alguns princípios. Obrigado. Alô. Que o texto observará alguns princípios, alguns deles que eu já citei. O princípio da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é um princípio de âmbito internacional que surge exatamente na discussão sobre mudança do clima, que é
é estabelecido que a responsabilidade ela é comum de todas as nações, de todos os setores, porém, ela deve ser diferenciada de acordo com o potencial de lançamento de cada nação. Então, não se pode estabelecer uma obrigação linear e igualitária para nações que têm níveis de lançamentos de gases que são bastante distantes, né? Então, ela é comum, porém deve ser diferenciada. A gente vai ver que, na discussão e na aprovação dessa lei, há algumas contradições, como é comum, né? Nós somos uma sociedade repleta de contradições quando colocamos valores e processos que são todos importantes para o desenvolvimento da sociedade, mas que, em alguns momentos, se enfrentam, a gente acaba adotando posições que, sob determinados pontos de vista, são contraditórios. O princípio da precaução é um princípio que, infelizmente, a gente ainda vê uma pouquíssima capacidade de aplicação no mundo real, porque, ao contrário da prevenção, o princípio da prevenção ele lida com questões que já são conhecidas, que já são de domínio da ciência. Então, quando a gente vai adotar alguma atividade que envolva o princípio da prevenção, nós sabemos o resultado daquela ação, nós sabemos o que ela pode, quais as consequências de determinada atividade, então nos é tranquilo adotar posturas para evitar que aquilo aconteça. Já o princípio da precaução ele é mais subjetivo, porque ele afirma que a falta de certeza científica não deve servir de argumento para que não sejam adotadas medidas preventivas com relação a determinadas matérias. Então, ele vai dizer o seguinte, que mesmo não havendo certeza científica sobre determinadas repercussões de atividades humanas, se houver indícios, se houver suspeitas de que aquelas atividades possam causar prejuízos ao meio ambiente, ao equilíbrio ecológico, à saúde humana, devem ser adotadas as medidas necessárias para evitar que isso aconteça. O exemplo mais objetivo da objeção do Brasil expressa em adotar o princípio da precaução é com relação aos organismos geneticamente modificados. Nós tivemos, desde 2003, antes de 2003, a gente tinha uma política que o governo fingia não saber o que estava acontecendo com o contrabando de sementes transgênicas para o sul do país, e, a partir de 2003, o governo federal passou a editar medidas provisórias legalizando as safras transgênicas, fez isso em 2003, fez em 2004, fez em 2005, quando, em 2005, foi aprovada uma lei que instituiu a Política Nacional de Biossegurança e que ela estabeleceu o maior retrocesso da legislação ambiental brasileira, porque ela tirou da obrigatoriedade o licenciamento ambiental de atividades que envolvessem a alteração genética. Ela entregou essa competência para uma comissão, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, para que ela definisse em que casos de produção de transgênicos seria necessário o licenciamento. E, em todos eles, a CTN-Bio abriu mão do licenciamento ambiental. Então, a nossa produção de soja, que hoje quase que integralmente transgênica, a de milho, a de algodão, nenhuma delas passou por licenciamento ambiental. Portanto, nós abrimos mão, não é de negar o funcionamento da atividade, mas de adotar medidas para prevenir efeitos negativos e expressamente abrindo mão do princípio da precaução. O da participação, que envolve todos os direitos difusos, deve ter participação objetiva, e o do desenvolvimento sustentável, que é aquele que diz que a atual geração, que o meio ambiente deve atender todas as necessidades da atual geração, sem que comprometa as mesmas condições para as futuras gerações. Futura geração é um termo que não tem definição temporal. Futura geração é até enquanto a humanidade existir. Então, pode ser mais 100 anos, pode ser mais 500 anos, pode ser mais 1000 anos, sabe-se lá até quando vai durar. E, quando a gente fala dessa capacidade que nós temos de nos suprir da natureza, mantendo as mesmas condições para gerações futuras, a gente pode excluir da lista de atividades que envolvam essa condição
as atividades que envolvam a utilização de combustíveis fósseis, porque eles não são renováveis. E a matriz energética mundial é o petróleo, e o petróleo vai acabar. Então, o petróleo é a grande contradição nossa hoje com relação ao desenvolvimento sustentável, porque provavelmente daqui a 50 anos, 100 anos, ou um pouco mais, não existirá mais petróleo. É evidente que há medidas sendo adotadas nesse caminho. Hoje a Petrobras não é mais uma empresa de petróleo, ela se apresenta como uma empresa de energia, então ela vem investindo em tecnologias que substituam, que possam vir a substituir o petróleo, mas a gente vai ver que o legislador e o Poder Executivo, no âmbito dessa lei, não tiveram a coragem de, nem como princípio, definir a necessidade de se alternar os processos da nossa matriz energética. Bom, então, os princípios vão dizendo da responsabilidade comum, né, todos têm o dever de atuar para a redução dos impactos decorrentes da interferência dessas mudanças climáticas, a necessidade de tomar medidas para prevenir, prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica, né, quer dizer, com origem humana, no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos. Então, esse termo, ele está apelando para a razoabilidade, mas a lógica do consenso hoje é difícil de se atingir, e mesmo tendo uma maioria científica que está amparada pelo IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, no sentido de que as mudanças climáticas estão ocorrendo, há um conjunto de cientistas que estão afirmando que não há mudança climática, que todo esse processo, de fato, é um exagero e que vem contestando algumas das questões discutidas no âmbito dessas conferências. Bom, ainda continuando os princípios, a questão das medidas que devem considerar os diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos de forma equitativa e equilibrada e sopesar responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras. Outro é o do desenvolvimento sustentável, que a gente já comentou, as outras que envolvem as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas atuais, presentes e futuras, que devem considerar e integrar as ações promovidas também nos âmbitos estadual e municipal e envolver setores públicos e privados. Agora, a gente vê um dos vetos presidenciais à política nacional de mudança do clima, e que entra exatamente no campo dos princípios. O princípio que foi vetado é o que diz que o dispêndio público com as ações de enfrentamento das alterações climáticas não sofrerá contingenciamento de nenhuma espécie durante a execução orçamentária. Então, aqui a intenção do legislador foi, de alguma forma, descolar os orçamentos vinculados aos investimentos relacionados à política de mudança do clima das regras orçamentárias tradicionais que acabam emperrando muitas das ações do poder público, porque os orçamentos levam tempo para sofrerem os processos burocráticos para sua liberação. Então, a gente, por exemplo, no Instituto Chico Mendes, teve a aprovação de emendas ao orçamento no ano passado, essas emendas estão já garantidas no orçamento desde o ano passado, e a gente vem passando o ano inteiro tentando liberar as emendas, e elas saíram agora no mês de agosto, e quando chegaram, elas já chegaram com a determinação da presidência do Instituto de que fossem executadas imediatamente. Então, essa execução imediata, ela não pode acontecer com a violação dos procedimentos licitatórios, né, para a contratação de serviços, para a compra de equipamentos, etc. Então, acaba que a política pública ela é muito comprometida pelos processos burocráticos, e a tentativa do legislador foi desvincular. Só que, nas razões de veto, o que se aponta é que a Constituição ela estabelece que as regras relacionadas ao orçamento devem ser objeto de lei complementar, e que tem já também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, também está acima
das leis ordinárias e que determina uma série de procedimentos que estariam violados por esse princípio e, por isso, a razão do veto. Nos objetivos, né, aqui é uma parte importante que trata dos objetivos da política nacional, aonde ela quer chegar, o que ela quer alcançar. Então, é evidente, a redução das emissões antrópicas de gases do efeito estufa em relação às suas diferentes fontes, o fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional. Então, esse objetivo envolve as estratégias de captura dos gases, né, a captura para que esses gases não sejam lançados na atmosfera e para que tenham um uso adequado também, porque os lixões, por exemplo, os lixões, o processo de deterioração da matéria presente nesses lixões, gera não só o chorume, que é aquele líquido que a gente observa. O chorume a gente tem em casa também, né? Quando a gente tem aquela lixeirinha que fica na pia da cozinha e vai acumulando lá restos de comida e etc. Às vezes que a gente puxa, se o saquinho não tá, se o saquinho tem algum furinho, fica lá no fundo da lixeira aquele material, né, que fede, que não sei o quê. Aquilo é o chorume, só que no tempo, ele exposto ao tempo, o efeito dele é muito maior do que o que a gente encontra nas nossas lixeiras. E, além disso, esse processo de degradação dessas matérias gera gases, que são gases que contribuem com o efeito estufa e que podem ser utilizados para a geração de energia. Então, algumas iniciativas no Brasil, uma especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é o aterro sanitário de Nova Iguaçu, o Centro de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu, ele foi muito bem estruturado e ele criou sistemas de drenagem para a captura dos gases e usa esses gases para a geração de energia. Então, é o que a política chama de sumidouro de gases do efeito estufa, é exatamente criar essas estratégias de captura e de utilização. Outra é a implantação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 esferas. Então, o IPCC, o que ele disse a um relatório alguns anos atrás? Que já não há nada que se possa fazer para evitar as mudanças climáticas. Então, ele, na sua conclusão, ele aponta que elas já são uma realidade, elas já estão em curso, e que tudo que se faça agora, no máximo que terá como efeito é a minimização dessas mudanças e a mitigação dos seus efeitos. Ou seja, nós já entramos no processo de mudanças climáticas, nós já sentimos alguns dos seus efeitos com os picos de temperatura, temperaturas muito quentes, temperaturas muito frias, já acontecendo, e alguns resultados desses que, ao longo dos anos, podem comprometer a própria produção da agricultura, as cidades que estão no nível do mar, ou seja, os efeitos deletérios das mudanças climáticas para o futuro são bastante sombrios. Então, a ideia é de trabalhar a adaptação, preparar essas áreas que são mais vulneráveis para que elas estejam preparadas para os efeitos que virão. Não se sabe quando, alguns já estão acontecendo, mas mais à frente outros virão. Outro objetivo, a preservação, a conservação e a recuperação de recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como patrimônio nacional. A Constituição Federal, num dos parágrafos do artigo 225, que é o que trata do meio ambiente, estabeleceu a categoria de patrimônio nacional e definiu alguns biomas. Então, definiu lá que a Amazônia legal, que os biomas para patrimônio nacional são a Amazônia legal, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a área costeira, a região costeira. Ali o Constituinte ele foi um pouco confuso e há dúvidas por que ele estabeleceu esses biomas como patrimônio nacional, porque, primeiro, confuso, a Serra do Mar não é um bioma próprio, a Serra do Mar está inserida no bioma Mata Atlântica, então ela não precisava constar
na relação de patrimônio nacional. Estando a Mata Atlântica, estará certamente a Serra do Mar. E não incluiu o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, não incluiu outros biomas que têm uma importância grande e que são também objeto de intervenções hoje, na atualidade, e que têm contribuições para processos variados. E aí, então, eles não foram incluídos. Hoje tem uma PEC tramitando um projeto de emenda constitucional, incluindo esses biomas no artigo 225, para que eles constem também como patrimônio nacional. Mas aqui, então, o foco da política excluiria o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, dessas ações de preservação e conservação nos grandes biomas. E, de fato, o que a gente tem regulamentando a previsão da Constituição é apenas no âmbito da Mata Atlântica. Nós temos a lei da Mata Atlântica, mas ainda não temos outras leis disciplinando as formas de acesso aos recursos naturais dos demais biomas tratados como patrimônio nacional. E, recentemente, nós tivemos alguns retrocessos, porque nunca antes na história desse país tivemos uma iniciativa no sentido de diminuir a dimensão territorial de unidades de conservação por medida provisória. E a nossa presidente atual, ela adotou essa medida, diminuindo a extensão de 5 grandes unidades de conservação na Amazônia, com a finalidade de abrigar o lago para a construção das usinas do Madeira, as usinas de Santo Antônio e Giral. Como elas atingiam unidades de conservação, e a Constituição determina que a diminuição do tamanho de unidade de conservação, mesmo quando ela seja criada por decreto, seja feita exclusivamente por lei. Então, havia essa dúvida. Bom, a Constituição falou lei. Então, será que medida provisória se enquadraria nesse caso? Houve essa iniciativa e houve a diminuição. Então, foi na contramão de um dos objetivos da Política Nacional de Mudança do Clima, que é de reforçar a preservação e a conservação desses espaços. E a outra também, a consolidação, expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo a reflorestamentos e recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas. Esses 2 princípios já tivemos iniciativas que foram na contramão. Princípios não, esses 2 objetivos. Um outro veto é do objetivo que era o inciso 3 do artigo 4º da lei, que define que seria um objetivo da política o estímulo ao desenvolvimento e ao uso de tecnologias limpas e ao paulatino abandono do uso de fontes energéticas que utilizem combustíveis fósseis. Então, o legislador, e é importante essa análise, porque o legislador, na atualidade, a formação do nosso parlamento, ela é bastante negativa para as políticas ambientais. Nós temos hoje uma bancada ruralista muito forte, que promoveu uma desconstrução do Código Florestal, né, revogou o Código de 65 e atuou com muita firmeza para diminuir as regras relacionadas às áreas de preservação permanente e às áreas de reserva legal, mas, nesse caso, ele teve uma visão mais evoluída. Ele indicou como um dos objetivos o abandono paulatino do uso de fontes energéticas vinculadas a combustíveis fósseis. E esse objetivo foi vetado a pedido do Ministério das Minas e Energia, com o argumento de que ele desconsideraria que o país já está fundado numa matriz energética limpa, que é a hidrelétrica, e essa questão não é considerada no texto, e que uma das balizas dessa política energética é o aproveitamento racional dos vários recursos energéticos disponíveis, o que torna inadequado uma diretriz focada no abandono do uso de combustíveis fósseis. E aí remete à lei que institui a política energética nacional para fundamentar que o objetivo não seria adequado. Só que ele não é um objetivo que defina uma ação imediata, é, de fato, a visão de se ter uma política paulatina, de ir investindo nisso. Só que vai na contramão do que tem sido o nosso avanço
econômico, a descoberta do pré-sal, a perspectiva do Brasil multiplicar em muito o que ele já tem hoje de produção de petróleo, boa parte dela voltada para a produção exterior. Então, inclusive, o ministro das Minas e Energia, recentemente, numa entrevista, ele se manifestou dizendo que o aumento da produção do petróleo no pré-sal não compromete as metas assumidas pelo Brasil, porque boa parte desse petróleo será objeto de exportação. Então, a fala dele tem uma lógica de que, bom, o Brasil vai produzir mais petróleo, mas não vai queimar esse petróleo no nosso território, nós vamos exportar. Mas tudo bem, a questão da mudança do clima ela não tem mais território, não tem política local que sustente isso. Então, o fato da gente se sustentar economicamente numa matriz que compromete o equilíbrio ecológico já é, por si só, uma questão que deveria ser repensada, não mudada de uma hora para outra. Não dá para mudar de uma hora para outra uma política que tem, no Brasil, tem mais de 50 anos, que hoje está chegando no auge da produção e que, economicamente, para a gente é muito importante. Então, não dá para chegar e interromper. Mas ter como um objetivo um abandono paulatino, um investimento, uma inversão de investimentos, porque se a gente olha a questão da energia eólica, basta fazer turismo em 2 estados brasileiros, como o Ceará e o Rio Grande do Norte, que a gente vai encontrar fazendas gigantescas de produção eólica. Aqueles cataventos funcionando assim, em áreas enormes, já faz parte da paisagem desses 2 estados, tem se ampliado para alguns outros, mas lá especialmente porque os ventos no litoral desses estados são muito fortes, e essas fazendas implantadas e várias outras em implantação, hoje não representam nada na geração de energia, por um problema estrutural. Elas foram financiadas para serem construídas, mas não houve financiamento para ligar a sua energia ao sistema de distribuição de energia. Então, elas geram e jogam fora toda a energia que estão produzindo, porque não são ligadas, faltou dinheiro para ligar a energia gerada ao sistema de abastecimento energético. Então, é um grande absurdo, porque não falta dinheiro. O que falta é direcionamento para o investimento desse dinheiro. Então, quando o Poder Executivo é firme em negar um objetivo desse, é porque ele tem uma tendência já muito bem afirmada de continuar fazendo todos os investimentos prioritários na produção do petróleo em detrimento de geração de energia limpa, como a eólica, como a solar, que poderia ter uma política pública forte de investimento na política solar, na energia solar. A Europa não tem sol o tempo todo, mas tem muito investimento em energia solar, porque eles não têm as alternativas que nós temos. Se nós tivéssemos uma política séria de investimento em energia solar, a gente teria hoje uma alternativa em uso bastante eficiente. As diretrizes que compõem a política nacional de mudança do clima são os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e demais documentos. Com relação a essa diretriz, o Brasil está na frente. De fato, o Brasil consegue hoje, no universo mundial, apresentar resultados significativos dos seus compromissos voluntários. Isso é importante. Nós, de fato, apesar das contradições, apesar de alguns atrasos, temos, nesse caso, avançado, mas o avanço ele é tímido, porque se nós compararmos quais são as nossas fontes de lançamento, elas são muito mais simples de serem eliminadas do que das nações industrializadas que têm nas suas fontes, que têm a matriz das suas fontes no seu sistema industrial. O nosso não são nossas indústrias que nos fizeram grandes lançadores de gases, são essencialmente o nosso modelo de produção rural. As queimadas na Amazônia, que se dão há muitas décadas e que jogaram o país entre os primeiros, os maiores lançadores de gases do efeito estufa, em razão das queimadas, a própria retirada da floresta, a ampliação das áreas de pasto para a ampliação da produção bovina. Essas atividades colocaram o Brasil entre os primeiros, e não o nosso sistema industrial.
2, as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e vulnerabilidade do sistema ambiental, social e econômico. Então, essas medidas hoje têm sido objeto de estudos daqueles grupos que a gente viu, a Comissão Interministerial, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, tem tentado reunir os profissionais, os acadêmicos, os órgãos públicos que já tenham desenvolvido estudos e pesquisas nessa área para evoluir na definição das medidas. Estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local, estadual e nacional, ou seja, que o envolvimento das 3 esferas da administração é fundamental. A promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a mitigar a mudança do clima, reduzir as incertezas, identificar vulnerabilidades. Então, boa parte das diretrizes está associada exatamente à produção de conhecimento, à construção de conhecimento, de alternativas, para que a gente possa encontrar os caminhos para esse processo de redução de incertezas. Né? Se a gente tiver um quadro mais real, mais concreto, com bases científicas, sem dúvida alguma, a gente vai ter melhor preparo para lidar com os problemas futuros. A utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover as ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, isso é fundamental, porque se as mudanças climáticas estão associadas aos processos produtivos, não há como a gente fundamentar a nossa atuação com medidas de comando e controle. Nós temos que ter políticas afirmativas, políticas que estimulem, através da isenção de tributos, através do financiamento com recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, as medidas para a mudança dos processos produtivos e a mitigação desses efeitos. É o apoio e o fomento a atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remissões por sumidouros. A promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a conscientização pública a respeito das questões que envolvem mudança do clima, que é outra questão importante. Então, a gente tem que ter informação e conhecimento e tem que disseminar essa informação e esse conhecimento para que a sociedade, de fato, tenha condições de participar dos processos que envolvam as escolhas que faremos para o futuro da nossa economia. Bom, a parte dos instrumentos é, sem dúvida, o foco principal da política. Porque é através dos instrumentos que nós vamos fazer as escolhas, né, das estratégias para alcançar os objetivos da política. Então, os instrumentos são a parte essencial dessa lei, a alma da lei, a alma da política. O primeiro deles é o Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Então, a ideia é de se constituir um plano que envolva, num primeiro momento, um diagnóstico. O plano faça a identificação de quais são nossas fontes de produção de gases, qual a parcela da participação dessas fontes na economia nacional, quais as medidas para cada um dessas fontes que deverão ser adotadas para minimizar, para mitigar ou para mudar a tecnologia da atividade. Então, esse plano, que foi já concebido em 2008, e como um plano, ele não é estático, ele é dinâmico, ele tem que ser revisto constantemente. Então, os fóruns que existem na estrutura da política servem exatamente para atualizar o plano. Ele já deveria ter passado por uma atualização, porque ele foi lançado em 2008, então já teria que ter tido uma revisão, ainda não teve. Ele se sustenta, ele se estrutura em 4 eixos temáticos. O primeiro, da mitigação, o segundo, da vulnerabilidade, o impacto e a adaptação, ou seja, identificar as áreas mais vulneráveis, o alcance dos impactos e como essas áreas podem se adaptar pós mudanças, a pesquisa e o desenvolvimento, que são fundamentais
para encontrar essas saídas, e a capacitação e divulgação, atendendo ao princípio da participação cidadã, né, para capacitar as pessoas, divulgar as informações para que a gente se sinta mais capacitado de opinar, porque é um problema com uma dimensão tão grande, né, tão universal, tão global, que a gente, às vezes, como indivíduo, fica achando que não temos condições de contribuir, que tem que ser meramente resultado das reflexões no âmbito dos chefes de Estado e etc., das atividades econômicas e tal. O segundo instrumento da política é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Então, ele surge antes um pouco antes da política. Ele é criado por uma lei em 2009, é regulamentado em 2010, e ele, já em 2010, ele teve um aporte importante de recursos, e ele tem duas estratégias de atuação. Uma no âmbito do próprio Ministério do Meio Ambiente, que trabalha com recursos não reembolsáveis, e outra no âmbito do BNDES, que trabalha com recursos reembolsáveis. Então, no âmbito do Ministério, quem tomar o dinheiro no Ministério não tem que devolver, é um investimento que o poder público faz. Já no BNDES, quem pegar esse dinheiro pega com o compromisso de devolvê-lo com juros abaixo do mercado. Então, inicialmente, estava a juros de 5% ao ano. Só que houve depois uma mudança na política de juros e que ele acabou se tornando menos vantajoso do que algumas outras fontes que também tinham como destinatários os mesmos para os quais o Fundo Clima se voltava. Então, ele acabou, grande parte dele que foi destinado para o BNDES, ficou parada lá. Dos 238 milhões destinados em 2010, 200 milhões ficaram guardados no BNDES e até 2013 nenhum centavo desse recurso tinha sido utilizado. Já os recursos do Ministério do Meio Ambiente foram, em boa parte, utilizados, mas algumas organizações criticam o destino desses recursos, fizeram um levantamento da destinação e questionam se, de fato, o